Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade ao nosso estudo sobre o pecado, assunto para o qual dedicamos quase 40 programas. Já estamos no final dessa fascinante aventura. Esse assunto se encontra na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, o Agir segundo o Espírito. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, nós tratamos dos efeitos do pecado venial na vida de uma pessoa. Ele não priva o pecado venial da graça santificante, da amizade com Deus, mas fere a caridade e, cometido reiteradamente, pode predispor a pessoa a cometer um pecado mortal. Hoje nós vamos citar um texto magnífico, fabuloso de Santo Agostinho, no seu comentário à primeira epístola de São João, exatamente lá no capítulo 5, versículos de 18 a 19, onde São João diz: há pecados que levam à morte, não digo que se reze por este, mas há pecado que não conduz à morte. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não conduz à morte, diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Santo Agostinho, refletindo sobre esse texto, presenteia-nos com essa afirmação de grande sabedoria. Apesar de o pecado venial não nos privar da graça de Deus, apesar de ele não comprometer a graça santificante, todavia, todo cuidado com ele é pouco. Vejamos o que diz Santo Agostinho, texto citado literalmente no parágrafo 1863 do Catecismo da Igreja Católica. Uma maravilha presente para nós do bispo de Hipona, o grande doutor do século V da Igreja. Enquanto vive na carne, o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado, pelo menos os pecados leves. Mas estes pecados, que chamamos leves, não os tenhas por insignificantes. Se os tens por insignificantes quando os pesas, treme quando os contas. Muitos objetos leves fazem uma massa pesada. Muitas gotas de água enchem um rio. Muitos grãos fazem um monte. Onde, então, está a nossa esperança? Antes de mais, na confissão. É simplesmente magnífico esse ensinamento. Sim, é verdade, não menosprezar o tamanho, se parece pequeno, um com outro, com mais outro, com mais outro, a massa vai ficando grande. A nossa casa, quando nós não a varremos todos os dias, a sujeira que parece ínfima, hoje vai se acumulando com a sujeira de amanhã e a de depois de amanhã, de sorte que em poucos dias nós temos uma casa imunda, com uma quantidade considerável de sujeira. Santo Agostinho se utiliza dessa comparação magnífica. Gotas de água, um rio. Um pedaço de um com um pedaço de outro, vai ficando uma massa muito grande. Não subestimar, treme ao contá-los. Por isso, importa, e ele termina o seu texto, antes de mais, qual será a nossa esperança? A confissão. Se por um lado só temos a obrigação de confessar os pecados quando cometemos ao menos um pecado mortal, pelo menos uma vez por ano é o que diz a Igreja, ordinariamente pela Páscoa do Senhor, a confissão frequente, a confissão de devoção, ela é recomendada pela Igreja. Se no nosso exame de consciência não se constata um pecado mortal, pelo menos um pecado venial já é suficiente para nos confessarmos, para não permitir que essa sujeira se acumule na nossa vida.